seu assento, por gentileza. Amém. Vamos ter uma breve exortação. Vamos ter uma breve palavra. Mas eu queria que você recebesse a palavra de Deus com alegria em seu coração. Amém. Que ela caia em terra fértil. Amém. Quero dar a oportunidade ao nosso líder Glitch. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que nessa altura até tenho dificuldade de entrar. Isso está tipo, estamos a assistir um filme ou algo, de repente interrompemos. Então tinha que continuar. Líder Nelson, assim mesmo. Todos amigos, meus irmãos, assim mesmo. Responderam um bocado da minha oração. Porque eu falo, eu não sei cantar, não sei tocar. Vou fazer aqui. Não, hoje vocês mostraram aqui, pelo menos. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando outros estiverem a cantar, você fica só. Porque o irmão vem. Eu falei, não. Também se eu não souber fazer isso, Deus tem que ter misericórdia de mim. É só preciso estar afinado, mas. Deus seja louvado. Deus vos abençoe, vos proteja e vos guarde. E antes de ir na exortação, líder Nelio me deram um tempo, mas eu abro mão do tempo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, como é que eu vou dizer? Já fui, até já me considerei viciado em séries. E hoje em dia eu não assisto série por causa disso. Tudo que me vicia, eu removo, não gero. Não estou a gerir, estou a remover. Então não assisto série, assisto filme. Mas os filmes e as séries que eu gosto, sempre gostei de... agora esqueci o nome em inglês, chama em inglês. O que fizeram tem um termo em inglês, que é cantar sem instrumentos, capela, mas em inglês tem outro nome, ok. E eu gosto muito disso. E sempre que eu sempre assisti, por exemplo, tem um filme a capela, acho que está no 3. E quando saio eu assisto, porque eu sempre gostei da capela. Sempre gostei, não o filme, a ação de ver 3, 4, 5 pessoas a conseguirem fazer aquilo que os instrumentos fazem. Quando eu sei quatro circuitos eletrônicos, e eu, como sou um bocado de engenheiro, sei mesmo que o tempo que levaram para desenvolver isso, comparado com o instrumento que Deus nos deu, isso só nos remete que aquilo que nós estamos a desenvolver aqui, até quando Deus nos deu, Ele já sabia, vais fazer melhor. Então, eu louvo a Deus por isso. Por nós termos algo em Angola assim, e creio que se calhar temos mais que vocês conhecem. Mas eu também sempre tive o sonho de ver um concurso, ou de ver a Angola participar, porque eu sei e acompanhava que tinha campeonatos mundiais. Ok, não para ganhar, mas para mim aquilo louva e exalta o nome de Deus de uma forma tremenda. O fato de, é porque é um instrumento que nós valorizamos pouco. Nossa voz. E vou já aproveitar para picar um bocado aqui em casa. Nós, às vezes, o líder nosso não apanha nota no piano. Nós ainda não vamos arrancar. Se tanto, vamos olhar. E irmã Bruna me ajuda já. Salmos 91, por favor. Vamos já dar uma olhada no líder Nelson. Está muito alto. Mas tudo isso para nos mostrar que Deus sabe tudo o que faz. E verdadeiramente quando Ele diz louvai e adore, Ele não falou do piano. Vamos dizer, em Salmos falaram saltério, tramo, sim. Mas a essência da adoração, Ele já colocou em nós. Amém. Então, mais uma vez, Deus vos abençoe, rica e poderosamente. Amém. Vamos, não Bruna, é só mesmo 91. Tem outros textos, mas vamos ficar por aqui. Pode ser na ACF, por favor. Quem tem a Bíblia e puder abrir, abra. Se não, vamos todos ler na tela. Amém. Assim diz a santa, bendita, inerrante, infalível, prestimosa e toda poderosa palavra do Senhor. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Só mesmo 91. Só mesmo 91, 1.
Esse é o texto que os nossos irmãos, nossos líderes escolheram. E é uma bênção. E quando olhava para esse texto na perspectiva da atividade, Deus me fez perceber esse texto em duas partes. E a primeira é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a segunda é a sombra do Onipotente descansará. Mas o tema da atividade é adorar juntos. E enquanto meditava e ouvindo agora os irmãos também, só confirmam que nós no cristianismo, nós na igreja, nós na nossa vida cristã, nós temos valorizado muitas coisas. E algumas delas nem deviam ter valor para nós. Há muita coisa que tem valor para nós, não devia ter valor. Porque mesmo que essas coisas tenham valor, Deus ainda assim coloca a adoração, porque o tema hoje é adorar juntos, não como algo valioso. E é aí onde nós temos que perceber, a adoração não é algo valioso. A adoração é algo precioso. É um bocadinho diferente. Porque eu posso ter coisas valiosas, mas o precioso é sinônimo de indispensável. O precioso é sinônimo de que eu posso ter muita coisa, mas isso não. Para quem é pai e mãe costuma dizer, você pode tocar em todos, mas no meu filho. Marido também é valioso. Mãe, pai também é valioso. Os bens também são valiosos. Mas o filho está sendo colocado na posição do precioso. Há dias ouvi uma mãe que dizia, acho que era na estrada, ela dizia assim: se você quer me ver me transformar, toca só na minha filha. Porque era notícia de um professor que assediou umas alunas. Ele disse, não, esse professor chegava mesmo lá, eu me transformava e ia esquecer tudo que eu sou. Porque a filha para ela não é valiosa, a filha para ela é preciosa. E aquilo que é precioso tem que ser indispensável para nós. E nós temos que perceber que a adoração é algo indispensável. A adoração não tem só a ver com bater de palmas. A adoração não tem a ver com o cantar. A adoração não tem a ver com o tocar. A adoração tem a ver com oferecer algo do coração. Nós conseguimos adorar a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede. Mesmo até com choro. Até com choro. E como é mesmo uma exortação, Bruna, vamos só ver 1 de Samuel. Antes de entrar no texto, 1 de Samuel, seu capítulo 1, versículo, vamos só ler o 28, 27 e 28. 1 de Samuel 1, 27 e 28. E enquanto a Bruna põe, todos nós conhecemos essa história. É a mãe de Samuel, aquele que foi uma imagem muito fiel de Cristo, como profeta, como juiz. E enquanto ela não tinha, ela orava, ela buscava por um filho. E certa altura encontrou-se com o sacerdote da casa. O sacerdote lhe confundiu com uma mulher embriagada. E todos nós conhecemos a história. Que a certa altura o Senhor lhe concedeu aquilo que ela pediu. E quando o marido subia para oferecer sacrifício, ela disse ao marido, não vai. É o melhor, eu não vou. Vai você e o resto da casa. Mas eu fico. Porque eu fiz um voto ao Senhor e na altura que eu for cumprir, eu entregarei. E quando ela soube, ela lê, por este menino, está a falar o sacerdote. Ela chega diante do sacerdote. E quem conhece um bocado da história sabe que naquele tempo os sacerdotes, quando batiam a porta do templo, o sacerdote ajudante, quando viesse abrir, ele olha para a pessoa, depois ele olha para a mão. Era assim que recebiam. Olha para a pessoa, como qualquer pessoa. Ele depois olha para a mão. Porque a mão determinava que tipo de pecado ou sacrifício ela está a fazer. Porque na lei mosaica, cada animal sacrificado foi colocado num segmento de pecado. Ou seja, você se oferecer rola, pomba, o que for, ele já sabe o que você está a sacrificar. Mas quando essa senhora bate a porta, ele abre, olha para a senhora, olha para a mão, não viu o animal, só viu o filho. Não viu um bem valioso, viu o bem mais precioso que ela tinha. E ela dizia, por este menino eu orava. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. 28. 28. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei.
por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. A última parte diz que a ação dela votar e ela cumprir aquilo que ela votou, a Bíblia está a dizer que ela adorou. Ou seja, entregando o filho, ela estava a prestar adoração ao Senhor. Entregando o bem mais valioso, ela estava a prestar adoração ao Senhor. Tudo para dizer que nós nunca vamos conseguir adorar o Senhor se o mais valioso estiver distante de Deus. Se o mais valioso não for estar na presença de Deus. Dizer uma coisa, eu sou daquelas pessoas que gostam de dizer assim, para mim no cristianismo, tem o pico mesmo do cristianismo. Alguns acham que o pico do cristianismo é a pregação, outros acham que é o louvor, outros acham que é a profecia, outros acham que é o milagre, outros acham que é a cura, a restauração, tudo que for. Para mim é a intimidade. Se nós conseguirmos ter intimidade, e às vezes eu falo com a juventude e digo assim, há pessoas na Bíblia que me confundem, e não que me faz confusão. Ele era tão próximo de Deus que Deus chegou a um ponto, ele disse, Deus não falou, vou te fazer grande nesta terra. Os demônios não vão te resistir. O inferno vai bater em retorno. Deus falou, vem, vamos embora. Você é muito próximo de mim para eu te deixar, mas aí vem. E a certa altura você encontra a mesma coisa com Moisés. O povo está a murmurar, a Deus está a falar de Moisés, porque sua família de Moisés, Abraão e Miriam, e começa a tentar levantar alguma coisa contra Moisés. Deus chega a ele e diz, olha, havendo o povo, havendo o profeta entre vocês, eu falo por sonho e revelação, profecia. Mas a Moisés, eu falo com ele face a face. É assim. Se Deus fala comigo face a face, você vai se perguntar, demônio é quem, meu irmão? O feiticeiro na minha casa vai voar como? Vai perder? Como é que ele vai aterrar? Eu nem vou lhe repreender. Na hora que ele tentar aterrar, ele vai dizer lá onde ele sai assim. Como gosta de dizer um pregador, o grandão está lá. E quando ele me esperar na rua, ele vai andar acompanhado, vai falar, meu irmão, o grandão está lá. Quando ele me encontrar à noite a dormir, não está a dormir, vou voar. Vai dizer, ele está a dormir, mas o grandão está lá. Então a intimidade e a presença de Deus é aquilo que nós temos que buscar mais do que os milagres, mais do que a profecia. Porque Cristo disse, a certo dia, muitos chegarão a mim e dirão, Senhor, nós profetizamos, nós oramos, nós evangelizamos, nós te conhecemos. Ele vai dizer, mas eu não te conheço. A intimidade faz com que nós nos conheçamos. E uma coisa que eu vou aprendendo na Bíblia, principalmente com o pastor Paz nos estudos, é assim, todo momento na Bíblia em que a Bíblia diz e conheceu, gerou qualquer coisa. Uns geraram filho, outros geraram adoração, mas gera qualquer coisa. Aqui não entendeu? Se nós conhecermos Deus, tem que gerar qualquer coisa. Aquilo que vai gerar em nós é mais do que qualquer situação que nós estamos preocupados. A Bíblia diz que o Deus está mais perto de nós do que a nossa roupa. Mas nós estamos preocupados com aquele que anda ao nosso derredor bramando como leão. Entendam, ele está ali onde está o diácono, mas Deus está aqui onde está a minha roupa. Ele, para chegar até a mim, primeiro tem que passar na minha roupa. Se a minha roupa é Deus, se a minha roupa é coberta de intimidade, se a minha roupa é coberta de adoração, alguma coisa tem que acontecer. E só mesmo para nós terminarmos. E eu não sei se o grupo louvor, quando me viu aqui, não disse, não, o líder hoje vai ser que está em Massuraya, se prepara só. Tem vários textos, meu líder, mas por cada hora eu tenho que encurtar. Vamos ler, Bruna, vamos só ler João. João 12. Podemos começar do 1.
Não, vamos ler João 11, 17. E vamos encerrar aqui. 17. É uma história muito simples. E todos nós já conhecemos. Nos últimos anos é uma das histórias da Bíblia que eu mais admiro. É a ressurreição de Lázaro. Mas a maior parte das pessoas olham para a ressurreição de Lázaro na perspectiva de Lázaro. E Deus vem me fazendo olhar na perspectiva de uma das irmãs. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saindo-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, Bruna, não troca, meu irmão não teria morrido. Sabe? Isso representa o momento em que Cristo vai ao encontro das irmãs para ressuscitar Lázaro. Quando ele esteve na casa de Lázaro, convivendo com Lázaro antes, Marta está a servir Jesus e os convidados, e Maria está sentada ao lado de Cristo ouvindo a palavra. E a certa altura Marta diz: mas mestre, não te incomoda, não achas que Maria devia vir me ajudar a servir? E Cristo lhe diz: Marta, ela escolheu boa parte. Agora, quando Cristo chega para ressuscitar Lázaro, Marta, a que estava a servir, chega diante de Cristo e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Cristo fez naquele instante? Nós às vezes dissemos: não, Cristo disse: mostra onde Lázaro está enterrado. Não. Ele disse, versículo 22: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Marta, está a falar Cristo, se você estivesse aqui, sei. Cristo está calado. 23. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mas disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar no dia da ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Mas, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia vir ao mundo. E partiu, e dito isto, partiu, e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre te chama. O Mestre está cá e te chama. Cristo não perguntou onde está Lázaro. Cristo está a perguntar onde está Maria. Mas eles chamaram para vir ressuscitar Lázaro. Ele sabe que tem que ressuscitar, mas ele está dizendo: me tragam primeiro Maria. E dito isto, partou, chamou em segredo sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. 29. E ele, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Mas, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Cristo ainda não tinha chegado, Marta que foi ao encontro dele. Vendo isto, os judeus que estavam com ela pensaram: não, ela vai à tumba chorar, vai se lamentar. Seguiram porque vai ao sepulcro. 32. Tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus e vendo, lançou-se aos pés, adoração, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, calma aí, você vai me falar que eu atrasei, mas eu tenho que parar aqui. É um dos textos que nós conhecemos. Jesus chorou. Mas nós estamos a ouvir que Jesus chorou
porque Lázaro estava morto. Jesus não está a chorar porque Lázaro está morto. Jesus está a chorar porque Maria está a chorar. Mas ele está a chorar porque Maria está a chorar. Porque Maria é próxima, tem intimidade, lhe conhece. E ele está a dizer, e também chorando. Os judeus que estavam com ele viam se mover em espírito e perturbou-se. Para só aqui. Moveu-se em espírito. Jesus ainda não viu Lázaro, ainda não pediu para tirar a pedra, mas está vendo Maria chorar, prostrado, moveu-se muito. Jesus já está perturbado, está dizendo, calma, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas já lhe falaram desde o início, e antes dele chegar ele já sabia que Lázaro está morto e ele tem que ser ressuscitado. Mas ele está dizendo, mas o que está mexendo comigo não é o morto, o que está mexendo comigo é a viva. Mas não é a Marta que me serve, é a Maria que me segue, é a Maria que me adora. Marta, todo mundo lhe viu a servir. Maria, ninguém lhe viu, porque ela estava no chão, sentada no canto, ouvindo o próximo. Se coloca em pé. Fecha os teus olhos. Meu líder, Holy, Santo. Fecha os teus olhos e perceba. Deus não ressuscita as coisas mortas por causa dos mortos. Deus ressuscita as coisas mortas por causa dos vivos. Deus não ressuscita as coisas mortas por causa apenas daqueles que lhe servem. Não gasta teu tempo só a servir Deus, a andar atrás das coisas, sem ter um momento de estar próximo dEle. A adoração é criada por ti. O grupo louvor pode nos ajudar, mas a adoração é criada por ti. Adorando junto, aprendendo com Maria. Se você chegar próximo das vestes do mestre, se você tocar nas vestes do mestre, há coisas na tua vida, há coisas nessa sociedade, há coisas na igreja, há coisas na família, antes de serem ressuscitadas, antes de serem restauradas, Ele vai pedir a tua presença, Ele vai pedir que você se manifesta, porque você lhe conhece e Ele te conhece. Mas se Deus não te conhecer, se Deus não te conhecer, então o tempo que você está gastando nesse culto de adoração, na igreja, na terra, está sendo desnecessário. Nós já adoramos vários momentos. Eu só te convido mais um bocado. Fecha os teus olhos. Não olhe para quem está do teu lado, mas diz, Deus, hoje eu estou aqui ser como Maria. Nem que seja por um minuto. Eu quero tocar nas tuas vestes, nem que seja por um minuto. Eu quero ser conhecido de ti. Eu não quero somente te conhecer, mas eu preciso que o Senhor me conheça no dia de hoje. Não quero somente te ver, mas eu preciso que o Senhor saiba o meu nome. Deus precisa saber teu nome, pronunciar teu nome. Não porque Ele não sabe, Ele sabe todas as coisas, mas Ele vai pronunciar teu nome em função da tua adoração. Ele vai pronunciar teu nome em função da tua adoração. Quando Deus se aproxima de alguém, quando Deus conhece alguém, Ele tem o orgulho de dizer a Satanás, Satanás, viste o meu filho João, viste os meus filhos da Adonai. Começa a dizer, Deus Santo, é com a tua boca. Os nossos irmãos já nos mostraram, é com a tua boca. Os instrumentistas só vão ajudar. É com a tua boca, é com a tua oração. Esquece ainda o teu problema, esquece ainda a dificuldade, esquece ainda o dia da manhã. Esquece. O Deus de paz está aqui, o Deus que cura está aqui, o leão da tribo de Judá está aqui. Mas o que Ele quer hoje é adoração, é a tua adoração. Deus, abra nossas mentes hoje. Senhor, abra nossas mentes hoje, que possamos perceber a importância da intimidade, a importância da tua adoração, a importância de estarmos perto de ti, a importância de
sermos conhecidos. A importância de sermos conhecidos. A importância de sermos conhecidos. A importância de sermos conhecidos. Espírito Santo de Deus, queremos te conhecer hoje mais do que tu conhecíamos ontem. Queremos te conhecer agora mais do que tu conhecíamos há um minuto atrás. Queremos te sentir mais. Leão da tribo de Judá. Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel, Jesus. Santo de Israel, Santo de Israel. Tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Lebro, sopra, com teus olhos fechados, tenta dizer aquilo a Deus que você nunca disse. Imagina o que você poderia dizer a Deus que atrairia a sua presença para a tua vida. A quem está angustiada nesse lugar, a quem está aflito neste lugar, a quem está preocupado com as provas na próxima semana, a quem está preocupado com o culto amanhã, a quem está preocupado com o táxi daqui a pouco, mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, o que eu te peço, desbloqueia as mentes, desbloqueia os corações, Jesus amado, que nós possamos gerar uma adoração verdadeira, que nós possamos gerar uma adoração que vem do interior, uma adoração que não seja só de pulos, uma adoração que não seja só de bater palmas, uma adoração que não seja só de instrumento, uma adoração que não seja só de falar, uma adoração que seja de te chamar, uma adoração que seja de te convidar, uma adoração que seja de trazer a tua presença para esse lugar, a tua graça, a tua graça, eu te desafio, toca nas vestes do Senhor, toca nas vestes de Deus, toca nas vestes de Deus, toca nas vestes de Deus, como Jeová Rafá que Ele é, toca nas vestes de Deus, como Jeová Rafá que Ele é, toca nas vestes de Deus. Creia que o grupo do louvor não pode te levar até lá, mas creia que se você chegar até lá no dia de hoje, não há enfermidade, não há demônio, não há nada, não há nada, não há nada. Líder, nós viemos adorar, já dei isso, mas eu te convido. Se move a tua presença. Ai, que posto lá, que posto lá, no nome de Jesus, Deus. Entre em cada coração, no nome de Jesus. Corações contritos, Senhor, toca. Coração contrito, toca, Deus. Coração contrito, toca. Senhor, que a enfermidade, que o problema não tenha capacidade de impedir de adorar. Toca. Senhor, que não tenha receio por causa da voz. Toca. Senhor, que não tenha receio do que vai acontecer. Toca. Espírito Santo, toca. Espírito Santo de Deus, toca. Lebro sobrante, lebro que pete, lebro. E que planta, labra, lebro, celebrante, labra, lebro. Deus toca. Jeová toca. Espírito Santo toca. Vai passando. Senhor, vai passando. Vai falando.
Espírito Santo. Se move, Deus. Se move, Pai. Se move, Deus. Tu és Rafá. Tu és Rafá. Tu és Rafá. Jesus, tu és Rafá. 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 Tu és Adonai. Tu és. Tu és. Tu és. Tu és. Tu és. Jesus. Jesus. Senhor, ajuda-nos, Deus, a percebermos, Jesus, o poder de uma verdadeira adoração. Ajuda-nos, Deus, a percebermos, Senhor, o poder da intimidade. Ajuda-nos, Deus, a percebermos, Deus, que se nós te conhecermos e formos conhecidos por ti, nós temos que descansar, porque nós estaremos à sombra do Onipotente. Espírito Santo de Deus, a quem está contrito nessa noite, faça o bálsamo de Gileade. Faça o bálsamo de Gileade. Toque em cada coração. Desperta, traga a adoração verdadeira. No nome de Jesus. Senhor, traga. Traga, Espírito Santo, traga, Senhor. Jesus, obrigado.